Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Pamela, estou aqui com o Marcos pastor, teólogo. Somos do Irresistível Graça e Teologia e estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre o curso de revitalização e multiplicação de células. Vamos fazer um bate-papo com o pessoal, né, Marcos? Exatamente, o objetivo do nosso curso, o objetivo da revitalização de células da igreja, é fazer com que você tenha em mãos um guia prático e você possa ser ativado para o chamado daquele que Deus chamou, para o propósito, quebrar paradigmas. Vai ser bastante divertido e muito interessante você ter em mãos esse método. Então vamos lá, pessoal, vamos responder algumas perguntas que estão aqui. Eu fiz a seleção de algumas para poder estar fazendo para vocês, trazendo aqui e esclarecer um pouquinho mais sobre o nosso curso. E uma das perguntas que temos aqui: o curso fornece algum material de apoio para auxiliar durante a execução? Sim, tem todo um material didático, tem suporte via a tecnologia que o pessoal está usando, o smartphone, tem todo o suporte que nós vamos estar dando, consultoria, para que você possa desenvolver o método. E dentro do curso também, pessoal, só para a gente complementar aqui, vocês vão encontrar ferramentas também como planilha, né? O Marcos desenvolveu, já foi testado também tudo certinho, né, Marcos? Fala um pouquinho para a gente sobre as planilhas. Exato. Uma das formas que você tem para gerir melhor a célula e o crescimento da igreja, porque a palavra, tudo isso à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá subsídio para avançarmos no reino. Então, essas planilhas são para que cada célula preencha os seus dados, para cada líder preencher os dados da sua célula, e isso, simultaneamente, o pastor, o líder da rede de células ou pequeno grupo, ele consegue ver online como que está a frequência e a participação da célula. Tudo isso é só preencher pelo aplicativo, pelo smartphone, o tablet, enfim, tecnologia à disposição também para o reino de Deus. É bem tranquilo, pessoal, bem didático, né? A gente já testou, fizemos os testes. Realmente é um material de apoio que vai estar lá dentro para vocês, para estar auxiliando, para que vocês consigam atingir os objetivos, para colocar. Aí tem como você também está colocando a quantidade de pessoas que você quer atingir naquela célula, de acordo com o seu ministério, com a sua igreja, conforme a sua liderança. Aí você pode estar dividindo em grupos e estar trazendo essa quantidade de pessoas e trabalhar em cima disso para que você chegue no objetivo final. Então, são ferramentas bem valiosas mesmo, que vai trazer um auxílio e vai trazer no dia a dia de vocês, que vocês consigam estar executando tudo de forma bem simples e bem didática. Agora vamos para uma próxima pergunta aqui, né, Marcos? A grande pergunta, na verdade, né, que todo mundo quer saber, se o método ele já foi aplicado. Legal, essa é uma excelente pergunta. Nós aplicamos o método por vários anos, temos aí uma jornada de experiência com célula desde 95, então já vemos trabalhando, sofrendo, mas recentemente aplicamos o método a uma situação bastante atípica. Pegamos uma adolescente, essa adolescente não tinha liderado nada da vida, ela tinha até uma timidez para falar ao público, e começamos a trabalhar e aplicamos o método. E ela começou uma célula com 6 participantes, e foi tão interessante que a célula dela cresceu de forma tão exponencial que chegou a um número de 70. E na hora de dividir, estava todo mundo unido, e eles não queriam nem dividir a célula. É muito interessante. Então, isso é a prova da eficácia do método. Que bacana, né? Você viu, pessoal, que legal. Então, a gente consegue ver com isso, com resultados que já tivemos, né? Se a gente mesmo não tivesse aplicado o método, não tivesse executado, não estaríamos aqui, né? Foi aquela coisa que despertou um chamado na gente, falamos assim, precisamos que outras pessoas também consigam fazer, também apliquem, né? Que foi aquela coisa que surge. Nossa, mas
Tem pessoas que estão fazendo, a gente sempre quer fazer algo mais, né? E o tema é a multiplicação de células. Então, por que não envolver mais pessoas? Então, por que não ensinar isso para outras pessoas, para que elas também consigam estar realizando isso, consigam estar colocando esse passo a passo do método e também estar conquistando o objetivo, trazendo outras pessoas, ganhando almas, né, para o reino de Deus. E a gente consegue ver, como o Marcos acabou de falar para a gente, né, foi aplicado numa célula por uma adolescente. Então, pode estar sendo aplicado por um adolescente, pode ser, e basta você querer fazer e tem resultado. A partir que você seguir o passo a passo, né? Exato. Conseguindo fazer nesse passo a passo, é uma coisa que realmente dá certo, dá resultado e é bem satisfatório. E uma outra pergunta, né, que já responde, que eu acredito que todo mundo, né, desde que a pessoa consiga e queira, consegue fazer, mas o que o pessoal pergunta bastante é que quem pode aplicar esse método? Qualquer pessoa, Marcos, pode aplicar esse método? Teria que ser, tipo assim, um líder, alguma coisa, ou não? Basta a pessoa, desde que ela queira, execute, acompanhe, qualquer pessoa pode estar aplicando o método? Sim, o método pode ser aplicado por quem tiver o desejo de cumprir o seu propósito. É interessante que eu gostaria até de citar um texto bíblico, Isaías 1:19, que ele diz que se você quiser obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então, o primeiro passo para o sucesso do método é desejar fazer, é querer colocar em prática, querer avançar no reino de Deus. Afinal de contas, nós não estamos aqui por simplesmente passar pela terra. Existe um propósito a ser cumprido. E essa é o grande segredo é você desejar o método. Imagine uma igreja que a cada 3 meses vai realizar um batismo com número significativo. Eu conheço igrejas que passam um ano e batizam meia dúzia, batizam um. Tem igrejas que nem batizam. E é tão simples o método que, se você tiver 10 células a cada 3 meses, por mais devagar que você aplique o método, por mais lento que seja o seu desejo de colocar o método em prática, você vai estar apresentando a cada 3 meses 4 pessoas. Então, se você tem 10 células e eles vão trabalhar muito devagar, são 40 novos membros sendo batizados. Então, é interessante, quando vocês descobrirem o que é simples do método, vocês vão se divertir muito. E complementando, o mais legal disso, né, igual o Marcos citou o exemplo aqui de 4 pessoas, né, por célula, 40 pessoas a mais, e a gente consegue ver que dessas 40 pessoas que a gente está trazendo, são mais 40 pessoas para trazerem mais uma pessoa, que seja, mais 2 pessoas, para estar trabalhando também, porque elas vão passar por todo um processo, né, Marcos? De transformação, né, que tem todo um método, tem todo um passo a passo também para a gente estar trazendo essa pessoa e estar consolidando ela também, né? Não é só ir você lá, você traz, coloca lá dentro da igreja, dentro, né, de uma célula, de um grupo, né? Essa pessoa, ela passa por uma transformação, até mesmo assim uma mudança de caráter, um molde, né? Começa a ver as coisas pelo reino de Deus, para a visão de reino de Deus, onde é mais pessoas para trazerem também outras pessoas. Então, é uma coisa assim que não tem fim, né? Ela só vai realmente uma multiplicação infinita, porque outras pessoas vão trabalhar, vão estar fazendo, e é bem fácil mesmo de ser aplicado, é uma coisa bem divertida, é bem legal e é muito válido. Vamos agora aqui ver uma próxima pergunta, deixa eu selecionar aqui, entre muitas que temos. O pessoal quer saber também sobre quais temas e conteúdos que são abordados dentro do método, dentro desse curso. O que tem? Que temas são abordados? E entre um deles, como a gente já havia falado, é da consolidação. O que você tem para falar, Marcos, assim, sobre consolidação? O primeiro passo é você ganhar, você leva a pessoa para a célula. O segundo passo, isso tem um tempo. Essa pessoa vai decidir, essa pessoa vai aprender. É uma mudança cultural. Se você começar a falar dos problemas da pessoa, ela vai fugir. Mas quando você fala das vantagens do reino de Deus, do plano de salvação, essa pessoa vem. Então, isso é o ganhar. O consolidar é quando você realmente, essa pessoa desce as águas do batismo e ela já está caminhando junto com a visão da igreja, com a visão do pastor, com a visão da liderança. Então, aí esse momento é a de consolidação.
E um assunto também abordado é o enviar. Então, essas 4 pessoas que você consolidou, que desceram as águas do batismo, que iniciaram o processo de mudança de caráter, de transformação. Agora ela está deixando do caráter Adão para receber o caráter de Cristo e evidentemente evidenciar os frutos do Espírito até chegar ao ponto dela estar pronta para ser enviada. Essas 4 pessoas logo vão trazer mais 4 e elas serão mais 4 líderes de células, e isso, crescimento exponencial. Um cálculo muito simples: se você é de uma cidade de 10 mil habitantes, então o pastor, o líder, por que não ter uma igreja com no mínimo 10% da população da sua cidade? Isso é interessante, e isso é possível. Amém, né? E outra pergunta que tem aqui, é até interessante a gente abordar um tema, né, sobre transformação. Qual que é a transformação gerada em si? Tanto que eu acredito que isso traz transformação tanto para quem está aplicando esse método, porque cada dia a dia a gente vai aprendendo um pouco mais, né? Cada dia a gente aprende com outra pessoa, com outros líderes, né? E a gente vive a situação, a gente fica mais perto da pessoa, né? E qual que é essa transformação? O que isso gera na pessoa? Uma transformação dentro da pessoa, tanto para quem a gente está trazendo, como para quem está aplicando o método. Legal. As universidades, elas formam engenheiros, formam profissionais, mas elas não têm na sua disciplina uma grade que traga formar líderes. Então, esse é o papel da igreja, e a igreja tem que desempenhar, e no passado a igreja desempenhou muito bem esse papel. Nós temos aí, entre grandes homens do passado, que chegaram a ser primeiro-ministro dos seus países. Então, é interessante que o que o método vai aplicar, e isso de forma bastante interessante, é porque o líder não vai ser somente um líder de célula. Essa ferramenta, ele vai aprender, ele pode aplicar na sua vida secular. Um exemplo dessa adolescente, que hoje já é uma jovem, ela aplicou, aprendeu, e a reboque ela levou isso para dentro, e você pode levar isso para dentro do seu trabalho, e você começa a ganhar uma posição de destaque. Os holofotes, o olhar da chefia, dos gestores da empresa, vão olhar que essa pessoa é diferente, porque ela tem um caráter transformado. E também ela tem um perfil proativo, que isso o método mostra e leva os seus participantes a serem proativos. Então, ele não somente é um líder para as células, mas ele também é um líder preparado para o mercado secular. É uma transformação mesmo, né? Sim. O exemplo, né, dessa jovem, né, agora, e a gente vê o quanto que mudou, né, a timidez que tinha para lidar o dia a dia com as pessoas, e como uma coisa simples, né, que o nosso método é um passo a passo simples, fácil de ser aplicado, bem divertido de ser aplicado, pode trazer uma transformação tão grande, acaba destrava a pessoa para grandes oportunidades, para grandes negócios também, porque às vezes um simples deixar de falar, de você tomar uma iniciativa de mover alguma coisa de um lugar, você pode deixar passar por uma oportunidade. E ele acaba trabalhando isso na vida da gente emocionalmente, essa parte de ser fechado, de não conseguir. Conforme você vai tendo que executar, você acaba passando por um processo de transformação de você também, que aí você tem que executar algumas tarefas diárias, algumas tarefas semanais, que você tem que entrar em contato com as pessoas, né, para estar aplicando o método, e você acaba se interagindo de uma forma que isso vai se tornando natural e vai trazendo transformação também, né? Agora vamos para uma próxima pergunta. Aqui, deixa eu ver. O que é revitalização na visão do curso? O que seria essa revitalização na visão do curso? O que ela transmite? Legal. O que é revitalizar? Revitalizar é pegar aquilo que está morrendo ou aquilo que não cresce e tornar. Por exemplo, em datas específicas, você vai lá e poda uma planta. Você arranca aqueles galhos, como, por exemplo, uma parreira de uva. Tem a data certa para fazer a poda, para que ela possa gerar frutos. E a própria Bíblia nos dá isso.
Então, e isso à luz da teologia, da palavra de Deus, nós queremos mostrar que dentro da hermenêutica você pode ter líderes transformados e alicerçados na palavra de Deus. Então você pensa que você tem pessoas que têm uma dificuldade de falar de Jesus ou de falar de qualquer assunto. E quando ela é revitalizada, quando ela coloca o passo a passo em prática, ela passa a fazer isso de forma tão imperceptível que ao longo da jornada ela se dá conta do quanto ela produziu, de quanto fruto ela já gerou. Então ela vai sentir prazer em trabalhar na obra, não é um trabalho forçado. O pastor pede para o líder fazer um determinado trabalho, ele é como aquele filho que, poxa, tem que ir lá fazer mesmo, ou mais uma coisa para fazer, nossa, o pastor não dá sossego. Ele vê isso crescer, ele vê isso de uma forma tão frutífera, que ele sente prazer e alegria em fazer a obra. Então, revitalizar é, como o salmista disse, uma única coisa eu te peço, e a buscarei, é estar na tua casa todos os dias. O mais interessante é que Davi não pediu para ser rei, não pediu para ser pastor de ovelhas, e muito menos pediu para ser um grande guerreiro como ele foi. Mas uma única coisa eu te peço, é estar na tua casa e aprender da tua palavra. Você vai perceber que ao ser revitalizado, você não vai ter outro desejo a não ser o mesmo de Davi. Amém. É tremendo, né? E com relação ao tempo versus resultado, né? Quanto tempo eu vou conseguir ver um resultado da aplicação com a aplicação do método? Como eu vou conseguir ver as pessoas tá vindo fazer isso? Como que funciona? Porque eu acredito que cada, né, pelo curso que a gente fez, tudo depende muito de um planejamento que a pessoa faça, mas assim, de forma que seja consistente, aplicado, qual que é a relação tempo versus resultado? Há um erro muito grande as pessoas acharem que eu estou jejuando, tem que jejuar, ou eu estou orando, tem que orar, e eu vou esperar que o Espírito Santo multiplique a igreja. Sim, o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que convence da justiça, e é o Espírito Santo que convence do juízo. Mas o que cabe a nós? O que cabe a nós cumprir o mandado do ID, e ser testemunho, e fazer aquilo que nós somos chamados. Essa palavra ide exatamente levanta do banco e faz alguma coisa, planeja. Tenho que planejar? Sim, o próprio Senhor Jesus diz que se você não planejar a construção de uma casa, seria como aquele homem insensato que começa a construir e para a obra no meio do caminho porque falta recurso. É a mesma coisa. Então tem que planejar, você tem que se estruturar para que ao longo do caminho você tenha resultado. Então, resultado e tempo. Se você aplicar o método, exatamente a receitinha do bolo, do jeito que tem que ser, em 3 meses você já vê resultado. Então é bem rápido, né? A gente vê que é bem Muito. rápido, seguindo passo a passo, o resultado vem e não é muito tempo, se a gente for ver, porque às vezes, como citamos, a pessoa fica o ano inteiro e não consegue batizar, às vezes 4, 5 pessoas, não consegue trazer pessoas para o reino, né? Não consegue fazer essa conversão, essa consolidação da pessoa. Vamos ver mais uma aqui. Como lidar com a falta de preparação? Uau, essa é complicada. É difícil, né? É um tema bem desafiador. De novo, eu vou para o mesmo texto de Isaías. Como lidar com a falta de preparação? Primeiro, a pessoa que deseja liderar, ela tem que desejar também se preparar. Ela tem que ir para a luz da palavra. Um exemplo muito prático, se você for numa concessionária comprar um carro, o vendedor de automóvel, ele foi treinado, ele teve que estudar para poder falar muito bem do automóvel. Então, imagina ele ter que entrar para uma empresa, para uma concessionária, não se preparar, não vai saber vender o carro e, evidentemente, ele não terá resultado. Dentro do reino de Deus, não foge a regra. Se eu não leio Bíblia, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não me aprofundo em conhecer a respeito do meu mestre, então como que eu vou falar dele? Eu nem saberei falar dele.
E Paulo diz um texto que eu acho extraordinário. Paulo ele diz que tudo que ele conhece eu tenho por esterco. E tudo que é válido é conhecer a pessoa do Senhor Jesus. E ainda o mesmo Paulo fala em Colossenses que todo o segredo, não é um nem dois, mas todo o segredo da ciência, do conhecimento, está escondida em Cristo Jesus. Então, à medida que eu avanço em conhecer mais Jesus, mais eu vou tendo insights, revelações, insights criativos, insights na minha vida profissional, insights para aplicar no reino de Deus. Então, essa é uma questão. Essa é uma questão para quem deseja ser líder. Para quem está liderando, não foge à regra, é a mesma. Porque você só vai ser atrativo, as pessoas só vão sentir prazer em andar com você, em estar com você, se você, líder, exalar o bom e adorável e agradável e maravilhoso perfume de Cristo. Isso aí, gente. E com relação ao envolvimento também, que é uma grande dificuldade que a gente consegue ver, como você envolver uma liderança, como você envolver uma parte do seu ministério para estar desenvolvendo isso também, porque o método ele pode ser aplicado por uma pessoa só, ou a gente pode envolver vários grupos de célula, vários líderes, né, colocar líderes para montar a célula para quem quer começar um projeto novo. Eu não tenho célula na minha igreja, o meu ministério não é composto por células, a gente quer fazer isso. Eu tenho uma liderança de 5 líderes, quero colocar cada líder para montar uma célula, mas como a gente fazer esse envolvimento, que eu vejo que às vezes a falta de a comunicação, né, fazer a pessoa se enquadrar nessa mesma visão. O curso ele traz esse auxílio para a pessoa conseguir envolver as pessoas numa mesma visão, tá fazendo esse acompanhamento em equipe, todo mundo junto, para um apoiar o outro e ver o outro desenvolver para chegar no resultado final? Sim. Porém, o que acontece que ao longo desses anos todos nós temos encontrado, visto alguns líderes sucumbirem ao fracasso. Primeiro, o que não ficou claro para muitos líderes e pastores é que ele precisa fazer. Deus não chamou ele para ser chefe, chamou ele para liderar. O próprio Senhor Jesus dá exemplo de fazer. Ele primeiro fez e depois os seus discípulos fizeram. Então, ele primeiro mostrou humildade ao lavar os pés, para que depois os seus discípulos fizessem. E o exemplo arrasta e convence muito mais do que as palavras. Então, se o pastor é aquele chefe que ministra o treinamento, mas não põe a mão no arado, não faz, certamente os liderados dele, a sua liderança, não fará. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar um treinamento, mas ele também tem que fazer. Ele tem que pôr a mão na massa. Ele tem que vir pisar no barro. E com certeza, se o pastor é um pastor que estuda a palavra, que lê, a sua igreja vai ser uma igreja que estuda e que lê. Se ele é um pastor de oração, a sua igreja vai ser uma igreja de oração. Isso se aplica ao líder de célula. Se o líder é um líder que ele faz, os seus liderados vai fazer. Mas se ele é um líder que não faz, o fracasso é a garantia dele. É a única coisa que eu posso dizer. Então, primeiro, você quer uma liderança que faça? Líder, você tem que fazer primeiro. Isso aí, a gente vê que é um exemplo até mesmo dentro de uma escola, de uma sala de aula, né? A gente vê que numa sala de aula vai ter vários alunos que vão estar interessados, mas vai ter aqueles que também não vão estar interessados. E nem sempre um professor consegue envolver todos os alunos, consegue fazer com que todos aprendam a lição, mas a gente vê que a partir do momento que um professor está ali, ele está ensinando, ele está fazendo, mostrando como se faz, tirando as dúvidas, tirando a dificuldade, dando todo o suporte que precisa para aquele aluno que está ali para aprender, o aluno que realmente está interessado e quer fazer, ele faz. Ele consegue se envolver também, por quê? Porque ele tem um suporte, ele sabe aonde, se alguma coisa der errado, se tiver alguma dificuldade, ele sabe onde ele vai ir. E assim funciona também com uma liderança, com um líder, ou um pastor, ou um líder de célula que está ali
fazendo o trabalho, mas está formando outras pessoas, né? Porque a intenção é multiplicar mesmo, é trazer novas pessoas. Então, na verdade, quando o líder está ali naquela célula, ele não está fazendo só para aquelas pessoas ali aprenderem e ficarem ali aquela célula para o resto da vida, não. Ele tem que olhar a visão, né, do curso, a visão Exato. é fazer com que aquelas pessoas que estejam envolvidas naquela célula, elas se preparem para elas serem uma nova líder e abrir a própria célula deles, multiplicar, porque essa é a intenção do curso, fazer com que você multiplique, e não tem como fazer isso, né? Jesus sempre deixou muito bem claro que tudo aquilo que envolve pessoas, ele está envolvido também. Então, essa é a visão do curso, a gente envolver pessoas para ir atrás de outras pessoas, porque sabemos que nós sozinhos não conseguimos fazer isso, né? Que somos limitados a fazer isso. E por isso criamos esse curso, tem esse método que funciona, e falamos, por que guardar para a gente? Vamos passar isso para frente também. Exato. Abençoar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas apliquem e multipliquem. Então, o líder ele sempre tem que dar, né, esse suporte para a pessoa que está lá, tem que estar fazendo, tem que estar mostrando, porque eu estou vendo como você faz. Eu vou fazer também, eu vou querer fazer. E a partir do momento que a gente pega uma pessoa, porque o líder ele é muito visado como uma grande inspiração, um pastor, um líder, a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, olha como que ela é sensacional, eu quero ser também. Há um despertar de um interesse, de querer ser igual àquela pessoa, de querer fazer com ela, é uma sede, um desejo no coração da gente, nossa, eu também quero fazer, eu também quero ser. E a partir do momento que a pessoa não vê aquilo, aquele desenvolver, mas não está fazendo nada, liga você para outra pessoa, manda mensagem você que hoje eu não vou poder, que amanhã tem aquilo e aquele outro, e começa a arrumar desculpas, e você acaba desmotivando quem está lá, em vez de estar preparando para ser um líder também. Então, tem que ter sempre muito cuidado, porque a partir do momento que a gente lida com pessoas, com vidas, a gente tem que estar sempre atento, né? O líder ele tem que estar atento, porque ele está preparando um novo líder. E como você vai estar ensinando? Como você vai estar preparando? Então, tem que estar em constante oração, em constante aprendizado, porque o próprio envolvimento acaba vindo por si só. Quando a pessoa realmente quer e tem o interesse, ela começa a ver que você está fazendo, que está dando certo, que você está crescendo, então ela fala, eu também quero crescer. Eu quero ser como aquela pessoa é, eu quero fazer o que ela está fazendo também, entendeu? Então, acaba vindo, surtindo de uma forma, um efeito Sim. meio que natural, porque a pessoa quer aquilo para ela também, né? Quem não quer ver uma pessoa bem, tipo, o que o Marcos está fazendo? Também quero fazer, porque eu estou vendo que o Marcos está dando resultado. Então, acaba tendo esse despertar, esse interesse naturalmente. É uma coisa assim que realmente é uma transformação que surte conforme a gente vai fazendo e o efeito vai vindo. Então, o líder, a partir do momento que ele também trabalha, que ele também coloca a mão na massa, que ele se suja lá, ele desperta no coração, no seu liderado, no seu aluno, um desejo de querer fazer igual também, e acaba tendo todo esse envolvimento, né, Marcos? Verdade. E vale lembrar um fato que eu presenciei de um gerente, de um gestor de uma companhia, e ele não saía, ele descia do carro, que a empresa fornece o carro para o gerente, para o gestor, ele descia do carro, subia para a sua sala, e ele não ia nem almoçar, ele solicitava para a senhora que fazia um café, e ia no restaurante da empresa, buscava lá um marmitex para ele, e ele ali comia. Ele não saía da sua sala para nada, a não ser para ir embora. E ele só saía da sala quando a diretoria chegava, aí ele dava uma volta na indústria. Ao longo do tempo, os seus liderados se acomodaram, e a empresa começou a quase ser sucateada. O que aconteceu com esse gestor? Ele foi demitido. Por quê? Porque, assim como ele não realizava o trabalho, não saía da sala nem para almoçar, obviamente os seus liderados também entraram nesse mesmo nível, nessa mesma pegada, e acabaram não produzindo. John Maxwell, autor de livros e muito famoso por falar sobre liderança, ele diz uma frase que ele foi consultado, na verdade, por uma determinada companhia, e ele falou, o problema está na liderança, demite a liderança. E o dono da companhia falou, não, mas os líderes são da minha confiança, são amigos. Não, o problema está na liderança, porque se os líderes não evoluem, é porque a liderança não está boa. E aí, então, com muita dor no coração, a companhia estava indo para o vermelho, isso nos Estados Unidos, e demitiu a liderança.
em menos de um ano, a companhia conseguiu sair do problema do vermelho e obtendo lucro. Bom, o que tem esse paralelo com a aplicação da revitalização da igreja, com o reino de Deus? Simples. Jesus disse que naquele grande dia, Ele vai chamar cada um pelo nome e vai dizer se você multiplicou, se você foi um servo bom e fiel e você multiplicou os seus talentos, e Ele vai dizer: entra para o gozo eterno que foi preparado por meu Pai para todos aqueles que amam. Ou Ele vai dizer: apartai-vos de mim. Mas, Senhor, eu orei em línguas, expulsei demônios, curei enfermos, não vos conheço. Então, quando você se compromete em fazer a obra de Deus, você tem esse comprometimento de fato, você suja as mãos no arado, os seus liderados farão a mesma coisa. Então, assim como esse gestor foi demitido, nós temos que tomar cuidado para nós também não sermos demitidos, para que não seja arrancado a coroa e dado ao outro. E é isso mesmo, né? E temos sempre que ter, né, essa mensagem cravada nos nossos corações do ide, né? Que ide e formar discípulos, né? Assim como Jesus, ele veio na Terra, que é o nosso maior exemplo. Ele veio aqui para nos ensinar e ele formou discípulos. Então ele já deu o começo, ele iniciou, né? Já foi pago um preço muito alto, um preço de cruz, um preço de sangue, e Jesus deixou tudo aqui para a gente. Ele demonstrou como fazer. Ele formou discípulos para que esses discípulos fossem atrás de almas, né? Assim como fez Pedro, como os outros discípulos. Então é isso que temos que fazer. Ele já deixou a receita, né? Muitas vezes nós ficamos nos perguntando: se algum vir até mim, eu vou lá e resolvo o problema daquele irmão. Se ele pedir para orar, eu oro. Se ele pedir para ele fazer, eu faço. Mas, às vezes, quantas pessoas a gente vê hoje que precisam também, né? Então, não espere as pessoas, às vezes, virem até você, né? A gente tem que ir, cumprir o ídolo do Senhor. Perfeito. Porque eu acredito que tantas pessoas perdem sua vida. A gente vê, né, que tem o Setembro Amarelo, do homicídio, e é tantos jovens, né? É uma coisa tão triste a gente ver. E que são pessoas novas, jovens com problemas, que acabam suas vidas sendo ceifadas, porque muitas das vezes nós, né, não só você, a gente não está falando, mas nós não fizemos a nossa parte, o nosso id. E como o Marcos citou, quando nós estivermos lá na presença do Pai Todo-Poderoso, o que Ele irá falar de nós? O que teremos, o que levaremos em nossas mãos para apresentar a Ele? O que foi feito? Ou como a gente ficou, ou a gente pensou em fazer só para a gente, não pensou no nosso irmão, no nosso amigo ali do lado, entendeu? Às vezes é no trabalho, como a gente fala, o Marcos também citou no começo, a ferramenta que é muito utilizada são o smartphone, né? A gente vai aprender e vai ensinar vocês, né, na verdade, como usar a própria lista telefônica para estar fazendo a aplicação desse método. Vocês vão ver que é bem simples. E quantas pessoas, às vezes, no nosso lado, da nossa mesa, que trabalha, que a gente precisa de uma palavra de conforto, de carinho, porque a gente não sabe o que está passando. E o dia a dia nosso, às vezes, é corrido e a gente acaba esquecendo. Mas aí a gente vai desenvolvendo esse cuidado com a aplicação do método, conforme a gente vai aplicando. A transformação ela é tão grandiosa dentro de nós mesmos que a gente começa a ver com outros olhos, começa a ter esse cuidado com a vida da outra pessoa. Então, a gente realmente precisa se atentar para, quando chegarmos diante do Pai, não termos nada em mão para apresentar, né? Amém. A palavra de Deus diz que uma única faísca incendeia toda uma floresta. O que me assusta é que a maior parte da população brasileira é formada por cristãos. E muitos me perguntam, se é formada a maior parte por cristãos, por que o Brasil está na situação que está? É simples, porque a cultura do reino não está sendo propagada como devia. Embora alguns digam que está, mas se estivesse, nós não estaríamos. E outras pessoas perguntam, mas moro numa cidade tão pequena, e como é que eu posso fazer algo que afete uma nação tão grande? Afinal de contas, o Brasil é uma potência natural, pelo seu tamanho. Então, se uma pequena fagulha incendeia toda uma floresta, o meu desejo,
A minha oração é que o Espírito Santo incendeie o seu coração com paixão, com amor pela obra, pelo reino de Deus, e a sua casa, a sua rua, o seu bairro e a sua cidade sejam incendiados, e daí o Estado e a nação. Deus abençoe a sua vida, e foi um prazer enorme estar com você. Pamela, mais uma vez um prazer estar novamente falando do reino de Deus. O prazer é todo nosso, que Deus abençoe a vida de vocês e que realmente a gente espere que vocês sejam abençoados com nossos conteúdos, com nossos vídeos, e a gente se vê num próximo vídeo. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Marcos. Amém.